gravar aqui. Ainda bem que você falou, que daí eu já não esqueço de gravar. Né? Muito importante. Aliás, peço que me lembrem, que isso eu acabo esquecendo muitas vezes, e daí é importante que eu grave aqui para deixar à disposição de todos. Cadê? Porque senão a gente vai ter que ver a aula da noite, aí não vai ser tão legal. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Voltando aqui em cadeia de custódia. Então, pela cadeia de custódia, se preserva todo aquele material que pode ser de interesse da ação penal. E, obviamente, o que já se tem certeza que não é de interesse da ação penal, aquilo lá é descartado. Então, o policial, ele chega lá, o policial, o perito, eles chegam no local e verificam que algo não é de interesse, né? Eles vêm, por exemplo, do outro lado, um crime que aconteceu, por exemplo, num restaurante, e vem uma garrafa de vinho, daquele vinho bem caro, né? Que custa a garrafa $5.000, do outro lado do restaurante, sem relação nenhuma com o crime. Né? Se eles pegarem aquele vinho, eles não estão cumprindo a função pública, na verdade, eles estão pegando por outro motivo. Né? O que ele deve preservar, né? Se ele não pode pegar o vinho e falar assim, não, eu vou preservar ele até ele envelhecer melhor. Não, não pode envelhecer mais. Ele tem que pegar só o que é de interesse da ação penal, que é de interesse para a elucidação do crime. Obviamente, na dúvida, ele tem que preservar aquele material, tem que pegar, e depois não há problema nenhum caso ele ache que o correto é fazer o descarte do objeto. Caso ele ache, não, na verdade, caso o juiz acredite que, caso ele fale para o juiz que não há interesse, e daí o juiz mande descartar. Pode falar, Ailton. Não era eu, não. Não era eu, não. Ah, achei que era Não, professor, você. foi eu, perdão. Não, brincadeira. É que eu comentei que descartar uma garrafa dessa, estou brincando, viu? Não, não pode descartar. Essa garrafa não pode descartar, não. Tem que guardar. Guardar, não nada. Tá bom, desculpa. Essa daí tem que guardar. E, obviamente, quando a gente está falando em preservar o material, né, em recolher aquilo que é possível. Né? Não dá para a gente falar em, por exemplo, se pode recolher um caminhão, né, para fazer a perícia nesse caminhão, um avião, por exemplo, também é possível, mas uma casa, né, um bem imóvel, não é possível a gente recolher o bem para fazer a perícia. Então, a perícia vai até o local e o local é preservado até que a perícia termine de fazer o seu trabalho. Quando a gente fala em cadeia de custódia, a gente tem algumas etapas. Né? Quais são essas etapas? Né? Isso daí é disciplinado, inclusive, pela lei. Né? O pacote anticrime trouxe essa novidade e colocou como etapas da cadeia de custódia o reconhecimento. Né? O reconhecimento é verificar o que pode ser de interesse da ação penal. Naquele momento em que se chega ao local do crime, em que se chega à cena do crime e verifica o que pode e o que não pode, o que é e o que não é de interesse do crime, né, para a elucidação dos fatos. Eu estou falando aqui de crimes materiais, mas, por exemplo, a gente pode falar de uma perícia feita num computador, uma perícia contábil. Né? Então, você faz a busca e apreensão, se apreende aquele computador, porque se reconhece como aquele computador algo que pode ter sido utilizado, por exemplo, para uma lavagem de dinheiro, para uma evasão de divisas, para sonegação fiscal, né? Se apreende aquele computador e preserva o material que está lá dentro. Né? O isolamento, já num segundo momento. Né? O isolamento é fazer com que aquilo que foi verificado como material como de interesse da ação penal, né, como de interesse das partes,
não seja alterado, né? Então, o que deve ser feito é isolar para evitar a alteração do estado dos objetos, para evitar que as coisas mudem de lugar. Depois disso é feita a fixação, tá? A fixação é a descrição daquele vestígio, daquela prova, daquele objeto, em que vai se descrever a posição em que ela é encontrada, né? Como foi encontrado, se há algum elemento para individualizar aquele objeto, né? Por exemplo, um computador. Eu estou olhando aqui para o meu computador, então ele vai falar assim, a pessoa que vai fazer essa fixação, ela vai descrever um computador da marca Acer, de cor preta e cinza, com um adesivo escrito NVIDIA GeForce e um outro adesivo escrito Full HD 1080, né, 1080, que vai descrever o objeto para que se individualize. Inclusive, se ele tiver, por exemplo, com um quebrado na tela, vai falar assim, olha, com a tela, com uma mancha na tela, do lado esquerdo, por exemplo. Então, tudo isso ele vai descrever para individualizar. E, inclusive, ele pode utilizar fotografias, imagens, croquis, pode utilizar, por exemplo, filmagem, mas é indispensável, tá? A lei diz que é indispensável a descrição do objeto. Feita a fixação, é feita a coleta, a coleta é coletar, é pegar aquele objeto, né, recolher o objeto ou vestígio para que ele seja posteriormente submetido a uma perícia. E, obviamente, tem que se respeitar a sua característica, a sua natureza. Então, você não vai pegar, por exemplo, sangue, né, que está na forma líquida, com a mão, né, mesmo que o sangue esteja no chão. Você não vai pegar, por exemplo, vamos supor que exista a suspeita de envenenamento, né? Como que você vai pegar? E daí o envenenamento foi por uma sopa. Você vai pegar, como se pega uma sopa, né? Ou por um conta-gotas, ou se não, com uma concha, vai ser com algum objeto que preserve as características físicas daquilo, né? Se for pegar, por exemplo, uma faca, uma arma, né? E aquilo foi a suspeita que tenha sido utilizado para a prática do crime, vai pegar com luva cirúrgica, para que não deixe as digitais. E depois o acondicionamento, em que o objeto ele vai ser embalado de forma individualizada, né? Ele é coletado e ele é embalado de forma individualizada, para que, respeitando a sua característica física, química, biológica. Então, a gente sabe, por exemplo, que materiais biológicos, como sangue, por exemplo, como tecido, eles acabam apodrecendo muito rápido, eles alteram sua característica muito rápido. Então, eles têm que ser acondicionados de forma adequada, tem que ser acondicionados num local esterilizado, para que o material biológico não seja contaminado por outro material. Não pode, por exemplo, um computador você pode colocar dentro de uma caixa, por exemplo, pode colocar dentro de um plástico, mas a gente não pode fazer isso com um líquido, né? Um líquido vai ter que ser colocado em algum recipiente apto para... Professor, Pode falar. Leógia, acontece muito de perda de evidências por mau acondicionamento, né? Tipo, não acondicionaram da forma adequada, não tem como tirar o DNA de algum item, alguma coisa assim. Exatamente. É por isso que é muito importante tanto se prestar atenção na coleta quanto no acondicionamento. Porque na coleta, se não for coletado de forma adequada, aquele objeto, aquele indício, aquela prova, ela pode ser perdida, né? E o acondicionamento também. Uma coisa que é importante no DNA
é que o calor influencia muito, né? Então, se está muito calor ou muito frio, né, se o objeto ele foi submetido a temperaturas muito altas ou muito baixas, o DNA, isso aí pode modificar o DNA, parece. Estava conversando com uma pessoa que estuda muito o tema e fala, olha, esse negócio de teste por DNA é muito difícil dar certo, porque tem que se respeitar, é muito pouco tempo que ele pode ficar em temperatura ambiente. Tem que ficar na temperatura ideal, porque senão o resultado é inconclusivo, né? Não é possível verificar, porque como é um material biológico, ele perde as características muito rápido. E, obviamente, tem que guardar de forma adequada. Por exemplo, o computador a gente consegue colocar num saco, uma faca a gente consegue colocar num saco, uma roupa consegue colocar num saco ou numa caixa, né? O que não é possível fazer com produtos biológicos, né? Que precisam, inclusive, ser colocados em local esterilizado. Depois do acondicionamento, tem o transporte, né? O transporte é transferir o vestígio, o objeto de um local para outro. E, obviamente, tem que utilizar as condições adequadas. Se, né, a lei ela dá o exemplo de embalagem, temperatura, veículo. Então, se eu tenho que transportar o sangue de um local para outro, eu tenho que respeitar a temperatura que seja adequada. Imagina só uma pessoa que foi presa na lei seca, que ela foi presa, não, ela foi detida na lei seca, e ela se propôs a fazer o exame de alcoolemia por meio da retirada de sangue. Né? Nesse caso, o sangue ele tem que ser transportado para o local onde vai fazer o exame, num veículo e numa temperatura adequada, porque senão as características podem mudar e fazer com que o exame seja inconclusivo. Né? O sangue, por exemplo, pode coagular e daí pode não ser possível verificar qual era o grau de alcoolemia do suspeito. Daí, depois disso, é o recebimento. Né? O recebimento é o ato em que se transfere formalmente a posse daquele objeto, daquele vestígio. Então, isso tem que ser documentado. Né? O perito, geralmente, quem recebe é o Instituto de Criminalística, ele tem que documentar esse recebimento, fazendo um número de protocolo, né, vinculando ao número do procedimento, ao boletim de ocorrência, ou ao processo, ou ao flagrante, ao inquérito que isso está ligado. Inclusive, qual foi a unidade judiciária em que apura o fato. E uma coisa muito importante, é preciso colocar o nome de quem transportou o vestígio, tá certo? É preciso colocar o nome de quem transportou e o código de rastreamento, né? O código de rastreamento é o que a gente chama do número do lacre, né? Porque sempre que se vai transportar alguma coisa, sempre que vai colocar pegar um vestígio ou um objeto que é de interesse do processo, precisa colocar, geralmente, fica num saco, se não é um material que tem problema com contaminar outros, num saco, e se lacre, coloca o número daquele lacre. E também o nome de quem transportou, para que se houver algum problema posterior, para que se lá na frente chegarem à conclusão de que de que o objeto foi trocado ou que o objeto foi perdido, saber quem que transportou, quem são as pessoas envolvidas dentro dessa cadeia, né? Por isso que cadeia de custódia, para que seja possível verificar onde houve o erro. Depois disso, o processamento. O processamento é a realização de fato do exame pericial, né? Manipulando, né? Em que o objeto ele vai ser manipulado e vai ser utilizado uma metodologia adequada para aquele exame. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de um exame de balística, tem uma metodologia, tem um método para fazer esse exame de balística, que é diferente do método utilizado para fazer o exame de DNA, obviamente. Né? Cada um utiliza um método. E daí tem que ser feito
utilizando a metodologia adequada para respeitar as características biológicas, físicas, químicas, né? Tudo isso. E também isso deve, né, depois de feito o exame pericial, esse exame pericial ele deve ser elaborado um laudo pericial. Então, esse laudo pericial ele vai servir para orientar o julgador, né, seja um juiz togado, seja um juiz leigo, no seu julgamento. Depois que é feito o processamento, né, que é feito o exame pericial, a gente fala em armazenamento, em que aquele objeto ele é guardado na condição adequada para que posteriormente, se uma das partes solicitar, seja realizada uma nova perícia, que a gente chama de contraperícia. Ou que ele possa ser descartado, ou, se for o caso, transportado, né? Isso sempre vinculando o laudo que corresponde àquele material que está sendo armazenado. Né? Lembrando que aquele material que está sendo armazenado, né? Imagina que eu estou falando, por exemplo, de um veículo. Aquele veículo ele vai ser periciado, e se o juiz achar que não é mais necessário, e a pedido das partes, esse veículo ele é liberado para quem de interesse. Então, vamos supor que seja um caso de roubo, ou um caso de furto. Aquele veículo ele tem que ser periciado para ver se realmente para ver quem é o dono do veículo. Muitas vezes, se houver uma dúvida sobre a propriedade, se aquele veículo em algum momento foi adulterado, né? Pode ser que a gente esteja falando de um roubo em que houve flagrante, em que houve prisão em flagrante, daí o carro foi logo recuperado. Mas pode ser que aquele carro tenha sido achado alguns dias depois. E daí é importante verificar se houve alguma adulteração no veículo, se aquele carro lá não é um que a gente chama de clone. Depois de realizada a perícia, o juiz, o carro ele pode ir tanto pelo pátio, e daí lá ele vai ficar armazenado, mas também o juiz ele pode determinar a devolução daquele objeto. E depois do armazenamento, o descarte, né? O descarte é o procedimento em que o juiz, ele, obviamente com respeito à lei, ele determina a liberação do vestígio, obviamente, quando essa liberação é pertinente. Se a gente estiver falando, por exemplo, de armas e drogas, esse material tem que ser destruído, né? No caso, tem que ser incinerado, né? E não é incinerado como algumas pessoas estão pensando aí, né? Tem que ser incinerado dentro de fornos, não dentro da seda. Então, isso sempre com autorização judicial. Leórgia, pode falar. Se levantou a mão, pode se manifestar aqui. Professor, nesse caso do descarte, existem prazos diferenciados? Onde está escrito esses prazos para descarte dessas evidências? Uma vez que, por exemplo, numa prova, por exemplo, se a gente não tivesse ainda o DNA, né, o teste de DNA, eu guardo essas provas, aí surge o teste de DNA, eu posso estar lá revendo esse inquérito, esse processo. Olha, Leórgia, geralmente, né, na maior parte das vezes, o objeto ele é descartado somente depois do trânsito em julgado do processo, em geral. Tá? Em alguns casos, o objeto ele pode ser descartado antes, e daí vai depender do caso. Então, por exemplo, quando a gente fala descarte, né, não estou necessariamente falando de descarte da destruição. Eu estou falando, por exemplo, da devolução. Então, vamos supor que eu esteja falando de um carro, de um caminhão. Aquele objeto ele tem um valor econômico muito grande e muitas vezes representa a forma da pessoa, do proprietário se sustentar. Imagina um táxi. O taxista ele utiliza aquilo lá para o próprio sustento. Então é interessante que aquele objeto seja devolvido o quanto antes. Nesse caso, ele fazendo o pedido para o juiz
e o juiz verificando que não vai necessitar mais de perícia, né? Não vai mais que ele não tem mais interesse para o processo, uma vez que já foi feito o laudo pericial, já foi elaborado o laudo pericial, o juiz pode mandar devolver, né? Por exemplo, uma viatura da polícia, ele pode determinar que já volte a ser utilizada no batalhão correspondente. E daí a gente está falando de um descarte que é feito logo no início do processo. Obviamente, quando isso acontece, as partes são ouvidas, né? Tanto o advogado quanto o promotor. Agora, quando isso daí não tem um valor econômico tão grande, ou não tem tanto interesse, ou tem grande interesse no processo, é depois do trânsito em julgado. Só que também a gente tem alguns problemas, por exemplo, imagina uma apreensão de 10 toneladas de cocaína. Pô, é muita cocaína, é muita droga. É interessante que se guarde todo aquilo lá durante, sei lá, 4, 5 anos até que o processo transite em julgado? Não. Então, o que o juiz faz? Ele determina que seja retirado uma quantidade para posterior análise, né? Depois de feita a perícia, ele fala, guarda uma quantidade um pouco menor para o caso de ser interessante a gente fazer uma contraperícia, e o resto já está autorizado a destruir. Agora, quando é coisa menor, ele vai autorizar a destruição somente após o trânsito em julgado. Está respondido, Beoja? Perfeito, professor. Obrigada. Nada, que é isso. Maravilha. Pessoal, como é feita a coleta? A coleta, ela deve ser feita preferencialmente, né, mas não obrigatoriamente, preferencialmente por um perito oficial, uma pessoa que ela seja concursada e seja a profissão dela fazer a perícia. E, obviamente, o recipiente de ar-condicionamento deve ser compatível para impedir a contaminação ou o vazamento. Imagina, aliás, eu sempre dou o exemplo de um caso que eu tive, em que eles guardaram uma série de material, uma calça junto com uma faca e um martelo. E aquela faca e aquele martelo estavam sujos de sangue. O que aconteceu? Aquela calça também ficou suja de sangue. E depois, lá na frente, a gente não sabia se esse sangue era da vítima, né, ou se esse sangue era de outra pessoa. Ou se a calça, antes de ser periciada, se ela já estava suja de sangue. Né? Por quê? Porque o que aconteceu é que eles guardaram tudo junto e um material foi contaminado pelo outro. E deve ser aberto só pelo perito, né, o material, que depois que o material é acondicionado, ele só pode ser aberto pelo perito que vai realizar a perícia, que vai realizar o exame. Entenderam? Não pode ser aberto por outras pessoas para evitar que o material seja trocado. Isso daí é justamente para garantir a credibilidade daquilo, né? A credibilidade daquela prova. Importante, todas as ações, tudo que acontece deve ser registrado. Então, professor, mas espera aí, no caso da contaminação, então aí tem que pedir para não usar aquela prova. Então, na verdade, nesse caso era um júri, não existia ainda esse regramento. Talvez por esse regramento a gente pudesse, inclusive, declarar a nulidade da prova. Né? Eu acredito que depois não existia esse regramento ainda, mas eu acho que agora talvez seja possível declarar a nulidade da prova. Lembrando que é muito recente, Natália, então a gente não sabe como os tribunais vão se posicionar, mas aí está uma boa opção. Né? Mas aí ele também não vai poder ser retroativo. Então, o tempo rege o ato, né? No caso do processo penal. Né? Lembra da aula passada? Da aula de Sim, ontem? aí não vai
poder usar essa lei, esse negócio para retroativo. Não, na verdade pode, porque é o tempo que rege o ato. Ah, eu confundi. Tá, beleza. Então, talvez, olha só quantas questões a gente pode levantar junto com isso, né? Com a cadeia de custódia. Aliás, quem tiver interesse, é um ótimo tema para se estudar, inclusive para o TCC, porque é um tema super novo e super importante. O pessoal que começar a escrever agora sobre isso, talvez lá na frente seja usado como referência. Professor, Pode falar, Hilton. Eu tenho uma dúvida. Com relação, na tela anterior, você colocou que as provas ela tem que ser manuseada preferencialmente por um perito, né? E numa outra sequência anterior a essa, também está lá a observação dos policiais também participarem quanto ao cuidado com as provas, né? Não, ou seja, o manuseio, pelo que eu vi, não. Mas, assim, a minha dúvida é, pode um policial, dependendo do caso concreto, ele via a mexer na prova antes do perito chegar? Ou isso daí já contamina de uma forma ou de outra a cena do crime? Então, depende, Ailton. Depende. O que acontece? Porque Preferencialmente... Eu vou só complementar. Eu estou te questionando isso considerando, vamos dizer assim, não digo um acidente do trânsito, mas uma forma de crime dentro de uma área de trânsito. Ou seja, alguém tomou um tiro durante o período que estava em trânsito. E aí, de repente, essa pessoa, o carro parou num determinado local e tal. Só que ele parou de uma tal maneira de que interrompe o trânsito. E aí precisa-se a necessidade de se remover aquele veículo, independente dele ter sido periciado ainda ou não, mas precisa se mover o veículo, ou seja, em consoante à liberação de uma melhor fluição do trânsito. Aí o policial vai lá e ele pega o carro e empurra ele para uma posição diferente de onde ele estava. É isso que eu quis dizer. Nesse caso em particular, mesmo assim, contamina a prova ou não? Então, vamos pensar na seguinte situação. Imagina um roubo a carro forte, com troca de tiros, lá no meio da marginal, que vai para o trânsito de São Paulo inteiro. Como aconteceu recentemente na rodovia, na Anhanguera. Isso, exatamente. Então, nesse caso, depende muito do bom senso, tá, Hilton? Porque o ideal é o policial fazer o reconhecimento e o isolamento. E, a partir daí, o policial não atua mais, só fazer essas duas etapas. Vamos supor que seja um local em que o perito vai chegar logo. Ele não vai demorar. Ele vai chegar, em meia hora ou em uma hora. Daí, vai ter que o trânsito vai ser interrompido, faz parte. O trânsito vai ser interrompido. Estou para te dizer que quando se envolve perícia, você pode contar aí mais de 10 horas. Agora, então, depende do interesse do perito. Eu já vi perito chegar em 10 minutos. Né? O perito quase Eu acompanhei recentemente meu compadre numa loja de automóveis que ele tem. Houve lá um incêndio criminoso na loja, até porque uma outra pessoa pegou um carro de fora da loja, a loja fechada, ele foi na frente da loja, parou o carro no estacionamento e tocou fogo nela. E aí nós fomos fazer a ocorrência e tal, tudo mais, né, pelo ocorrido, só que a delegada pediu para aguardar no local a perícia. Isso era por volta de 3 horas da manhã, ou quando o perito chegou lá era 6 horas da tarde do domingo. Não, então, mas depende muito, Ailton. Tem casos que eu já vi perito chegar em 10 minutos. Por quê? Porque tinha interesse, um interesse maior que aquilo fosse apurado logo. Mais um pouco o perito chegava antes do crime acontecer, né? Ele ia servir como testemunha, não como perito. Mas vai depender muito do bom senso. Imagina que seja numa rodovia lá no meio lá para trás do fim do mundo, né? Lembrando aqui as lives sertanejas. Nesse caso, daí o perito fala, olha, eu vou demorar para chegar aí pelo menos 3 dias, né? Porque precisa pegar um carro, um avião, 2 ônibus e um barco. Dá para esperar o perito chegar? Daí
o próprio, daí o correto... Nessa circunstância fática que você acabou de colocar, não dá, não. Não dá. E daí, talvez seja uma ideia, o policial, ou senão aquilo lá está apresentando um risco de vida para as pessoas que estão por lá, né? Um risco maior. Né? Nesse caso, o policial estaria autorizado a mexer por conta do risco que apresenta aquelas pessoas. Mas vai dependendo muito do caso fático, tá? Agora, o correto é esperar o perito. Agora, se não der para esperar o perito, o policial ele deve fazer a fixação e, eventualmente, a coleta, tá certo? Mas o mais correto é esperar o perito. Mas vai depender muito, muito, muito do caso concreto. Correto, Ailton, é que o policial faça esses dois primeiros, o reconhecimento e o isolamento. Vamos lá. Concluindo aqui, né? Todas as ações elas devem ser registradas, né? Deve ficar registrado quem teve acesso, quem não teve acesso, sempre que aquele material ele for manuseado, que o lacre for rompido, deve ser colocado num novo lacre, falando data, horário e colocando qual foi a pessoa que manuseou o objeto, manuseou a prova, e tudo isso deve ficar guardado numa central de custódia que ficará dentro de um instituto de criminalística. Então, deverão ser criadas centrais de custódia, já estão sendo, na verdade, criadas centrais de custódia, dentro dos institutos criminalísticos, para garantir a cadeia de custódia. É uma forma de tornar o processo mais crível, né? A cadeia de custódia, ela foi criada, né? Ela vem justamente com o intuito de dar mais credibilidade ao processo penal, para fazer com que aqueles objetos, com que as provas, elas tenham uma maior credibilidade, tenham uma maior confiança. Pessoal, perguntas, comentários? Não. Ficou claro para vocês? Não, ficou sim, professor. Eu já falei muito na sua aula, professor, não tenho dúvida, não. Ninguém tem dúvida? Não, maravilha. Pessoal, se surgir alguma dúvida, agora é o momento de perguntar. Eu estou à disposição. Eu vou subir aqui os vídeos e os slides lá no site da Ibirapuera. Então, daqui a um pouquinho já vai estar disponível para quem não pôde acompanhar. E, caso... Eu vi que a Leórgia aqui levantou a mão. Pode falar, Leórgia. Então, o senhor vai botar essa aula hoje, vai ser a 7ª semana, daí vamos fazer o fórum dessa aula de hoje como a 7ª semana. Sim, sim. Tranquilo? Verdade, professor. Ontem eu fui comentar no fórum, ontem à noite já estava fechado, já tinha atingido o prazo já. Hoje a Natália me avisou e daí eu... Então, mas espera aí, é porque assim, aparece lá que está fechado, mas se você clicar, você chegou a tentar clicar no acrescentar comentário? Porque aconteceu isso com outro fórum dele. Cliquei e avisou que já não dava. Já tinha atingido o prazo. Não abriu para você escrever, porque aconteceu isso comigo, por isso que eu estou falando, num fórum dele, e eu cliquei em acrescentar comentário e consegui publicar normalmente. Ele estava como fechado, mas eu consegui publicar, por isso que eu perguntei, entendeu? Isso não, o meu também não dá, não. Isso também aconteceu comigo, igual a Natália, na semana 3 aí do professor André. Porém, a 1 exatamente e a 2... nessa semana. Então, porém, a 1 e a 2, realmente eu não consegui fazer comentário nenhum, porque tá fechado mesmo. Aí eu acabei mandando o agregado ao estudo de caso aí. Não sei se você vai considerar, ou a instituição. Não, vou porque eu inclusive lembro que você estava nas aulas, tá, Ailton? Eu lembro que... eu acho que você não faltou em nenhuma, pelo que eu lembro. Não. Ainda não. Eu não sei se eu faltei. Acho que eu não faltei. Também. Acho que não também. Só se for na presencial, nas online não. Não, ainda não. Mas fiquem tranquilos. Ontem a Natália me falou que teve esse problema e eu modifiquei. Então, talvez hoje já consiga. Tá? Mas eu fiz a modificação lá à noite. Eu mexi já era mais tarde. Adriana e a Amanda, que falaram que estão com problema. Vocês testaram hoje?
Eu não testei, por isso que eu não vou falar. Mas vocês Hoje duas... ainda não, só ontem à noite só, mais 11 e pouco. Tá? Depois testa, manda uma mensagem para mim. Tá? Porque eu mexi ontem à noite nisso. Professor, outra coisa. Como é que a gente sabe que de fato você está recebendo nossos e-mails? Igual, por exemplo, do trabalho. Foi encaminhado para o teu e-mail pessoal. Como é que a gente sabe que você está recebendo? Caso eu vou fazer o seguinte, caso tenha algum aluno que eu veja que não entregou, eu vou mandar uma mensagem para a Natália, que é a representante de sala, para falar, olha, não chegou o de fulano de tal. Pede para ele me reencaminhar, né, com o e-mail anterior. Tá. Não, eu te perguntei isso porque eu fiz uma primeira inserção na semana passada do trabalho e por volta isso já era umas 10h30 mais ou menos da noite. E quando deu 1h eu recebi informação de que o e-mail não tinha sido enviado por algum outro motivo lá, a mensagem veio meio truncada em inglês também, não deu para identificar. Aí depois eu mandei de um outro endereço eletrônico meu, e aí eu solicitei confirmação de leitura de entrega, mas também não recebi. E aí eu fiquei na dúvida, não sei se você conseguiu receber ou não, entendeu? Aí por isso que eu questionei isso. Certo, não, se eu tiver algum problema, eu vou pedir eu vou falar com a Natália, e daí ela pede para vocês mandarem para mim, se for o caso, se tiver com algum problema no e-mail ou no meu, ou no da pessoa, mandar, eu recebo inclusive por WhatsApp, se for o caso, se tiver qualquer problema com o e-mail. Acabou, professora, a aula? Posso sair? Pode sair, tá livre, pode sair, pode ir pro recreio. Não vai ter outra aula ainda? Eu vou vou dar uma aula à noite hoje, mas vocês podem ir pro recreio. Obrigada, professor. Abraço. E pro recreio agora de tarde é triste. Tchau, pessoal. Até amanhã. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau.